continuando a sequência de vídeos sobre lista encadeada, agora eu vou implementar a função de inserir no final da lista. Eu vou colocar aqui no nosso main o insert at end, inserir no final. Vou passar aqui o endereço do nosso ponteiro head, que é a nossa lista, e vou passar também um valor 40 para ser inserido no final dela. A gente vai implementar essa função. Vou aqui no arquivo.h, que tem os nossos protótipos. Vou colocar aqui void insert end. A gente passou o endereço do ponteiro aqui na main, o endereço de head, então a gente tem que ver um ponteiro para ponteiros, porque a gente quer modificar o head que tem na main através do ponteiro que está no escopo da nossa função que a gente vai criar agora. Então aqui no asterisco head, o dado que a gente quer passar, que é ser inserido no final. Vou escrever aqui função responsável por criar no nó e inserir no final da lista. Vou vir aqui, vou pegar esse protótipo, vou criar a definição dessa função aqui no link de list. Lembrando que a função é void, porque ela não retorna nada, já que a modificação vai ser feita durante o escopo, antes de retornar nada. Load, um ponteiro para ponteiros tipo node. O dado que vai ser passado. E agora eu vou começar a implementação. Primeira coisa, a gente vai fazer uma alocação dinâmica, criando um novo nó. Esse novo nó vai ser um ponteiro para uma estrutura node. Essa estrutura node está aqui nos arquivos de adversário, e ele equivale a um nó que contém um dado, pode ser de qualquer tipo, no caso que a gente está fazendo de inteiros, e ele também contém um endereço de outra estrutura nó que vai estar em sequência, porque o nó anterior conhece o nó seguinte, e a gente começa andando da cabeça até o último nó, que vai sempre apontar para null. O último nó aponta para null. Então, seguindo essa sequência, eu vou aqui alocar essa memória usando o malloc, que é a função responsável por fazer alocação dinâmica na linguagem C, sizeOn, que aí ela vai alocar memória suficiente para um node. E lembrando que no malloc ela retorna um ponteiro genérico, ou seja, um void asterisco, a gente vai converter ele com casting para um node asterisco, que é o que a gente vai armazenar. Aqui a gente está aloca memória dinamicamente para a aloca de memória dinamicamente suficiente, aloca memória dinamicamente suficiente para e a gente vai testar se essa alocação deu certo. Se, ou seja, se o programa conseguiu alocar memória para um novo nó, a gente vai executar a lógica de inserir no final, mas se por acaso deu algum erro, a gente vai tratar esse erro com uma mensagem: erro ao alocar memória. Aqui no caso, vamos dizer que deu certo. Se a gente conseguiu alocar tudo certinho,
a gente vai precisar agora popular os campos do novo. No node, no campo next, no campo next não, no campo beira, vai receber o dado que a gente está passando como argumento para a função, no caso ali vai ser o 40 lá na main, e a gente também vai ter que, só que aqui a gente tem um problema, no node next, no campo next, a gente quer o endereço do próximo nó. Tipo, no caso, como uma lista encadeada sempre aponta, o final dela aponta para null, a gente não pode simplesmente colocar null aqui, porque tem um caso que se a lista que está sendo passada nesse RAID aqui estiver vazia, então não dá para simplesmente colocar que se estiver vazia vai cair no caso de inserir no início. Então a gente vai ter que tratar isso. Se a lista estiver vazia, ou seja, se o conteúdo de head daqui, o head que está lá na main, apontar para null, a lista está vazia. Então, cai no caso de inserir no início, e a gente vai ter que colocar aqui next, new node no campo next, vai apontar para o mesmo local que o head lá na main está apontando, que é o null. E a gente vai marcar esse novo nó como a nova cabeça. Nó, nova cabeça. Mas se a lista não estiver vazia, ou seja, se a lista não estiver vazia, vai cair nesse else aqui, que cai realmente no caso de inserir no final. Se a gente vai inserir no final, a gente vai precisar percorrer a lista da cabeça até o último nó. Primeiro a gente vai ir para percorrer isso, a gente vai ter que usar um ponteiro auxiliar. Tem um ponteiro temporário. Aqui eu vou criar um temp, não asterístico temp, que é um ponteiro que aponta para um, e vou fazer com que ele aponte logo para a cabeça. Começa da cabeça. Ou seja, começa a percorrer pela cabeça. Aí aqui a gente vai, para percorrer, a gente precisa de um while, que a gente não sabe qual é o tamanho da lista. Então eu vou escrever a nossa repetição melhor para isso. Vou botar enquanto houver um próximo, que é temp, uma setinha next, diferente de null, ou seja, enquanto houver um próximo, ele vai percorrer a lista. Ou seja, enquanto houver um próximo, ele vai avançando ou não. Aí, terminou esse laço, ele vai estar apontando exatamente para o atual último nó.
E esse atual último nó, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai popular o campo do new node next, ele vai apontar para num. Next, num. Que é a mesma coisa que fazer new node next, apontar para temp.next. Temp faz é a mesma coisa de colocar temp next igual a num. Porque o último node onde encadeado tem que apontar para num. E isso é a mesma coisa do que fazer next node, new node, setinha next igual a num. E depois que feito isso, a gente vai colocar aqui um antigo último vai apontar, para esse new node. Pronto. Com isso, a gente conseguiu garantir uma inserção no final. Bora testar? Bora. Aqui eu vou colocar inserir no final. Né? Bora ver como é que está sendo a impressão. Vou comentar isso aqui. Atualmente a gente só está inserindo no início e printando. Ó, inserir no início vai dar lista vazia, inserir 32, 64, 128, no início vai dar 128, apontando. Bora testar. Vou compilar aqui. Depois de rodar, certinho. Agora bora colocar essa linha para ver se 40 vai ser o último. Ah, sim, só esqueci de printar. Vou botar aqui, vou botar e vou printar. 40 e agora foi exatamente isso aqui que a gente fez ali. Botou o 32 para apontar 40 e 40 para o nu, usando o jogo de ponteiros. Aqui, ó. 40 já está no final. Se eu botar, por exemplo, repetir isso daqui e botar 80, 80 agora é o último. Tá vendo? Massa, né? Pronto, esse daqui foi inserir no final.